Vocês pediram e ele chegou. Tachanel Messi, o maior artilheiro da história dos taxadores, com 8 taxas de ouro, campeão da Copa do Imposto de 2022, o maior driblador da economia brasileira, mais de 800 impostos na sua carreira, o único taxador a marcar 91 tributos em um único ano. Hoje não vai ter taxa, hoje não vai ter impostos, hoje não vai ter tributo, sempre tem, porque tem Tachanel Messi, o GOAT da tributação brasileira. Pessoal, parece que a coisa está ficando cada vez mais complicada para o presidente Lula e para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Pois é, depois de o Lula está sendo reprovado pela maioria da população brasileira, agora o Lula e o Fernando Haddad estão com uma reprovação gigantesca perante o mercado. Pois é, o Lula está atingindo o número incrível de 88% de reprovação perante o mercado financeiro, os agentes financeiros, empresários, né? Pessoas que têm um alto poder de influência nas eleições estão desaprovando em 88% o presidente Lula. E o Haddad, 58% de desaprovação. O Haddad, que antes era o queridinho do mercado aí, com seu arcabouço fiscal, agora está também sendo detonado aí pelo mercado. Ninguém mais está acreditando no Fernando Haddad. Bom, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aí, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e acionasse o sininho das notificações para receber novos conteúdos, valeu? Então é isso aí, pessoal, vamos para o conteúdo desse vídeo, assistindo aqui aos vídeos da Globo News e vendo a reportagem que saiu no site do Poder 360. Vamos lá, gente. A gente pergunta para esses agentes quanto eles confiam em cada um desses líderes políticos. Há alguns recados muito importantes aqui. O primeiro deles que eu queria destacar é: esse cara que está falando aqui, ele é um especialista do Instituto de Pesquisa. Ele foi lá dar uma entrevista na Globo. Vamos ver. Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são altamente desconfiados no mercado. Ou seja, já foram experimentados também, né? E não passaram no teste dos agentes de mercado. Ou seja, os dois nomes, né, o Eduardo, que inclusive está aí envolvido nessa questão de ir agora para os Estados Unidos, e o ex-presidente Bolsonaro com 79% de pouco ou nada confiança. O número é tão ruim assim quanto para o Lula, que também é mal avaliado pelo mercado. A confiança é baixa em todos esses atores. O Lula está abaixo do Jair Bolsonaro. Tá ali, o Bolsonaro tem 5% de aprovação e 75% de desaprovação. 20% só acha mais ou menos. E o Lula não, ele só tem 3% de aprovação, 4% de mais ou menos e 93% de desaprovação, tá? É terrível a situação para o Lula aí. Então, os dois ex-presidentes mal avaliados, com baixa confiança, os dois atuais presidentes do Congresso, Câmara e Senado, também com baixa confiança. Olha como esses poderes instituídos hoje não conseguem carregar confiança no mercado. Em compensação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aparecem, seguidos depois de Ratinho, governador do Paraná e Caiado do Goiás, como os que apresentam mais confiança entre os agentes. Ou seja, Nilson, você tem toda a razão. O mercado já está olhando para 26 e projetando quais são os atores políticos que ele mais confia para fazer o quê? A mudança na rota da política econômica, que, como a gente mostrou no começo dessa análise, é majoritariamente hoje mal avaliada. Porque é exatamente por isso que a gente faz pesquisa com a população, depois faz pesquisa no mercado financeiro e agora vamos fazer pesquisa também dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque esse tripé, a elite política no Congresso, a elite econômica, no caso do mercado financeiro, né, ou pelo menos um pedaço da elite econômica, e a população, nos ajudam a compreender para onde os seus interesses e preferências carregam não só as decisões econômicas, mas também as decisões políticas. Então, por isso a importância de essa separação. Você tem toda a razão. No mercado, a visão é bastante diferente hoje do que a gente encontrou na pesquisa com a população. Isso vale se o presidente quer. Bom, você viu aí o especialista, né,
do Instituto de Pesquisas, falando sobre a situação de desaprovação do Lula e do Haddad. Então, vamos agora ver o comentarista aqui da Globo tentando passar um pano aqui pro Lula, tentando dar um jeitinho de conseguir fazer com que a coisa não fique tão ruim assim pro Lula. Vamos dar uma olhada. Estar de boa, conectado. É isso que o presidente quer ou o presidente quer outra coisa? As inflexões dadas nos últimos tempos são todas no sentido de botar a Glaze, por exemplo, de botar um governo talvez um pouco mais à esquerda do que vinha caminhando, inclusive na economia. E aí eu acho que a gente não pode esquecer de algo relevante também. Ouvir o mercado é sempre fundamental pelo poder que esses operadores têm. Eu me lembro que a gente já falou dessa pesquisa em outros momentos, e ela engloba ali cerca de 105 agentes executivos ligados a instituições de investimento e tudo mais, que têm ali sob seu controle cerca de 3 trilhões de reais. Eles ali administram, então não é pouca coisa, é relevante ouvir isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que esta é uma voz num panorama muito multifacetado da sociedade brasileira. Por exemplo, se Vocês imaginam o poder que tem essas pessoas, se elas têm tanto poder financeiro, o poder de influenciar pessoas que elas têm. essa pesquisa fosse feita com 10 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas com a isenção do imposto de renda, eu tenho quase que absoluta certeza que a avaliação do ministro Haddad e eventualmente até mesmo do presidente Lula, até de gente que não tinha votado nele, seria melhor do que a do mercado, esses 105 que foram ouvidos. E não só isso, é importante lembrar também que isso aqui é uma avaliação econômica, mas é também uma avaliação política. O mercado está trabalhando também para vocalizar que busca uma alternativa ao presidente Lula, ou através do próprio presidente Lula, se ele mudar as suas atitudes, as suas ações e as suas decisões, ou na sequência do presidente Lula, se construir uma candidatura mais afeita àquilo que politicamente, não apenas economicamente, politicamente os atores do mercado defendem. Porque isso é verdade, a economia é técnica, mas a economia é política também. São modelos de economia para o país que estão em discussão também quando você ouve o mercado. Pois é, então você viu aí o comentarista da Globo News tentando passar um pano aí pro Lula, dizer que é muito relativa essa situação, né? Esse analisar aí a questão do imposto de renda, que o Lula está querendo isentar até 5 mil, só que isso tem que passar pelo Congresso, né? Provavelmente vai passar, porque a maioria dos congressistas não vai se opor a uma medida que favoreça a população. Mas, de qualquer forma, isso não está consumado e tem que haver uma compensação, porque isso vai isentar muita gente de pagar imposto e isso vai causar um rombo no orçamento do governo. Então, eles têm que ter uma compensação para poder fazer essa isenção. O Lula está tentando dar um jeito lá para tentar recuperar a sua popularidade perdida, né? Já que a popularidade dele foi parar lá embaixo perante a população. E então essa é a tentativa dele. Agora vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na pesquisa aqui para a gente tentar entender um pouquinho melhor como é que tá esses gráficos aqui, ó. Mercado desaprova o Lula e vê Haddad com menos força, diz Quest. Petista tem avaliação negativa de 88% e o ministro Haddad de 58%. Só tá bem na fita aí o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que é bem avaliado por 45% dos entrevistados, tá? Vamos ver os gráficos aqui, que é bem interessante. Olha que o Lula começou com uma avaliação bem negativa perante o mercado, e aí depois melhorou, né? Caiu essa avaliação negativa, depois voltou a subir. Isso daqui foi em junho de 2023, teve uma queda da avaliação negativa, e aí só subindo ladeira acima, e agora está em 88% de avaliação negativa, tá? E o regular tinha subido também e depois caiu lá para baixo, né? E a avaliação positiva é ridículo, ele está com 4% só de avaliação positiva perante o mercado. A política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Aqui, ó, começa com 98% na direção errada, né? Logo no começo do governo Lula, em 2023, março de 2023. Depois melhora a avaliação, né? Fica 53% só está indo no sentido errado. E aí sobe, né? Sobe até 96% e estabiliza aqui em 93% como errada a
política econômica do país está indo na direção errada. E somente 7% agora acredita que a política econômica do país está na direção certa. Agora aqui, ó, principal responsável pela direção que a política econômica do país está tomando. Cara, o negócio é surreal. 92% para o Lula. O Fernando Haddad tem só 5%. O que indica isso? Que o mercado financeiro acredita que o Haddad é só um poste do Lula, alguém que está ali um pau mandado, alguém que não tem poder nenhum, que simplesmente obedece o que o Lula faz, né? E aí tem uma parcela aqui do Congresso e do Banco Central e tal, mas o responsável é o Lula, né? Isso é o que o mercado financeiro acredita. E aí também perguntaram como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aí, olha, ele que chegou a ser o queridinho aí do mercado financeiro, chegou a ter 65% de aprovação, de positivo, agora está só com 10% de positivo. E o negativo, que começou com 38%, depois diminuiu para 11%, subiu agora para 58% negativo. Parece que o mercado financeiro se desiludiu completamente com o ministro Fernando Haddad. E nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? Isso aqui é terrível, né? Os especialistas do mercado aí, né, os grandes empresários, 83% deles está achando que a economia vai piorar, tá? E somente 4% está achando que vai melhorar. 13% estão achando que não vai mudar nada, vai ficar tudo do mesmo jeito. Mas olha que esmagadora essa porcentagem dizendo que vai piorar. 83% dessas pessoas que conhecem muito de economia, que entendem muito de economia, estão achando que a situação vai piorar. O Brasil corre risco de entrar em recessão? 58% acredita que sim e somente 42% acredita que não. Qual a expectativa para a inflação em 2025 comparando com 2024? Olha aqui também, é esmagador. 82% acha que vai aumentar. E aqui estão várias medidas aqui, não vamos ver tudo porque para não ficar muito extenso, né? Mas basicamente já deu para você entender a situação que o Lula e o Haddad estão derretendo aí nas pesquisas e está ficando cada vez pior a situação para o velhinho da picanha, né? O velhinho da picanha aí parece que está chegando no final de carreira e não tem mais como se levantar, né? É muito difícil que o Lula volte a se reeleger em 2026. O mercado, pelo que tudo indica, já escolheu aí o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como o seu novo presidente, né? Então o mercado parece que vai todo apoiar em peso o Tarcísio de Freitas. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. O que você está achando do governo Lula? Será que ainda vai melhorar a situação? Vai piorar? Será que o Lula se reelege em 2026? E quais são as suas perspectivas? Deixe o seu comentário aí e vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.